Olá, noiva, tudo bem? Eu sou Rita Martins, assessora de casamentos, e este é o Papo de Noiva. Hoje, novamente, com uma edição do vídeo de Papo de Mãe, né? Eu fiz aqui já outros vídeos contando um pouco dessa minha trajetória de quando eu tava, né, tentando engravidar do Matheus, tá aqui comigo no carrinho, né, meu amor? Se ele chorar, eu vou pegar ele, tá bom, gente? Que ele tava... Tô tentando dormir, mas a minha mãe fica conversando, né, mamãe? Eu não consigo dormir. Né, meu amor? Daqui a pouco a gente vai lá tomar um banhinho, tá bom? Mas, gente, eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a minha gestação, para contar para vocês como que foi, né? Falar um pouquinho sobre a minha gravidez, sobre a minha gestação, sobre como tudo que aconteceu, né? Falar um pouquinho sobre o meu relato de parto também. Quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Nos outros vídeos, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição para você, dá uma olhadinha, né, para você assistir os meus vídeos anteriores, né, que eu falei sobre as perdas gestacionais que eu tive, sobre o que eu fiz para conseguir, né, que desse certo a gestação do Matheus. Eu tenho mais de 40 anos, né, completei hoje o Matheus está fazendo 1 mês de vida, graças a Deus, e eu completei essa semana também 44 anos de idade. Então, assim, eu sei que infelizmente tem muitas mulheres na minha faixa de idade que não conseguem ser mãe, que é difícil. Eu realmente tive essa graça, né, de conseguir. Então, contei aqui no vídeo todo o processo, o que eu fiz para conseguir. E eu quero contar um pouquinho sobre minha gestação, né, sobre a gravidez, como que aconteceu e tudo mais. Quando eu passei por todo o processo que eu contei nos outros vídeos, quando eu descobri, né, que estava grávida, mas é muito lindo, amor. Mamãe tá falando, eu tô aqui olhando pra minha mamãe. Daqui a pouco eu choro, né? Quando eu passei por todo o processo, né, de perda e todo o processo também de cuidado, né, com a saúde para conseguir engravidar, finalmente fiquei grávida, né? E sempre bate aquela insegurança, aquele medo. E, gente, a gravidez do Matheus no início foi difícil. Foi muito difícil porque, como eu tinha passado por outras 4 perdas, e como eu já estava, assim, avançando na idade também, né? Porque eu estava 3 anos já tentando engravidar e tendo as perdas. Então, assim, o primeiro bebê que eu perdi, eu tava com 40 anos. E o Matheus já estava com 43, né? Fiz 44 essa semana, então bate assim uma insegurança, né? Bate um receio, bate uma preocupação muito grande. E pelas perdas que eu tive, eu pensei no começo, bom, é provável que não dê certo também. Por mais que eu estivesse fazendo tudo certo, né, dessa vez, dieta, a medicação que a doutora tinha me receitado e vários outros medicamentos também para ajudar. Eu tomei corticoide, tomei vitaminas, enfim, foram várias coisas, gente. Por mais que eu estivesse fazendo tudo isso, bate um receio, né? Bate um medo. E eu lembro que eu cheguei até a conversar com meu marido e falei para ele, eu falei, olha, eu acho que essa é a última tentativa. Se não der certo, não vou tentar mais. Porque acaba ficando muito dolorido, né? E a idade avançando, enfim, gente, várias coisas que passam pela nossa cabeça, né? Então no começo foi ainda difícil. Eu tive que tomar essa injeção na barriga, né, para poder ajustar a questão do hormônio até 17 semanas. Era uma injeção por semana que eu tomava, até 17 semanas, e outros medicamentos também. Então, assim, no começo, até completar 3 meses, porque todas as outras gravidezes eu perdia no comecinho, né, bem no comecinho. Teve 2 que eu perdi ali com 6, 7 semanas, a primeira que foi anembrionada, e a outra que foi uma gravidez química, né. E engraçado que essa questão da gravidez química tem muitos médicos que não consideram. E a doutora Melissa, eu perguntei para ela se ela considera, ela falou, Rita, eu considero todas as vidas. E que você tem uma vida justa e reta para você reencontrar seus filhos no céu. Eu achei lindo quando ela me falou isso. Porque realmente, hoje eu posso dizer que eu tenho 6 filhos, né? Fico muito emocionada, gente, porque para quem achava que não conseguiria mais ter mais filhos, né? Como eu falei nos outros vídeos, hoje poder dizer eu tenho 6, tenho 2 aqui comigo e tenho 4 no céu, né? Então, ela disse, eu também, né? Vamos considerar todas as vidas, né? Todas as perdas que eu tive foram vidas que aconteceram em mim. E
Enfim, então até o Matheus completar na minha barriga 3 meses de gestação, gente, que martírio que foi. Que difícil, né? Apesar de eu ter falado isso pro meu marido, que olha, se não der certo, acho que não vou tentar mais, porque tá muito difícil, né? É a última tentativa. Por mais que eu tivesse falado isso, né? Eu tinha, claro, a esperança de que desse tudo certo, de que corresse tudo bem. E aí, até chegar esses 3 meses foi bem difícil, foi um martírio. Até tem um vídeo que eu fiz, né, mostrando um pouco essa trajetória, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem também. Eu mostrei, né, das perdas que eu tive, enfim, vou deixar aqui para vocês verem. No começo da gestação, teve algo que me preocupou bastante, que foi as minhas artérias uterinas. Então, além de toda aquela ansiedade, aquele medo de perder, né? Cada ultrassom que eu fazia, gente, nossa, eu já me preparava para o pior. Desde o começo, me preparava para o pior, me preparava para que realmente não desse certo. Olha, não vai dar certo, não vai correr bem. Enfim, realmente foi bem difícil. Mas eu consegui, né, controlar um pouco essa ansiedade e correu tudo bem, né? Mas no começo, as minhas artérias uterinas deram alteração. Essa alteração dizia que eu tinha possibilidade de ter pré-eclâmpsia. Então, isso não era nada assim, nada genético, não tinha nada, nenhum problema. Era questão da idade mesmo, que foi diagnosticado por questão da idade. Então, tinha esse risco, né? E tinha o risco também, quando tem problema na artéria uterina, de não passar os nutrientes necessários para o bebê e ele não se desenvolver, né? Que não foi o que aconteceu, porque o Matheus nasceu enorme, nasceu com 4,4 kg. Vou ainda fazer outro vídeo aqui de relato de parto para contar para vocês tudo como que aconteceu. E aí foi, né? Esse período foi bem difícil, né? Só que eu fui muito bem assistida, e tem algo que eu quero dizer aqui para vocês, que eu fui. Ao contrário do meu filho mais velho, que eu fiz tudo pelo plano de saúde, o Matheus, eu fiz a opção de fazer tudo pelo SUS, né? Porque o postinho de saúde aqui próximo da minha casa é muito bom. E eu vou dizer para vocês, gente, eu me surpreendi. Desde o começo, eu gostaria, assim, muito que tudo que eu vivi, né, de cuidado que eu recebi como mãe, né, como gestante, eu gostaria que fosse assim, dessa forma no SUS, para todas as pessoas, porque eu sei que tem algumas áreas aí, não é para todo mundo, né, mas as gestantes no SUS têm uma atenção sensacional, e eu ainda tive mais atenção ainda, porque eu fui encaminhada para uma casa aqui em Taubaté, um centro, né, que chama Centro da Mulher, Casa da Mãe Taubatiana, que é onde as mulheres que têm gravidez de alto risco são encaminhadas para fazer o pré-natal. E pelo meu histórico das perdas, né, eu tinha tido 4 perdas, pela minha idade, eu fui classificada lá como IMA, idade materna avançada. Eu lembro que na maternidade, gente, eu ainda vou fazer o relato de parto, né, mas na maternidade, eu vi lá, né, tinha uma relação de todas as mães que estavam lá naquele período que eu estava, né, que eu tive o Matheus. Eu era a mãe mais velha. Eu lembro que a mais nova tinha 18 anos. A mais velha era eu com 43. Eu tava lá no meio. Então, todo o cuidado que eu tive no pré-natal, gente, foi sensacional. Eu fiquei, assim, satisfeita e feliz de ver algo público, algo do SUS funcionando tão bem. De verdade, fiquei muito feliz. A maternidade também, assim, eu tava um pouco de receio, né? Mas eu vou contar no relato de parto como tudo aconteceu. Mas foi, assim, maravilhoso. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte também. O período da gestação, claro, não foi tão fácil como foi a minha gravidez de 11 anos atrás, porque eu já estava realmente, né, com uma idade um pouco mais avançada. Por mais que eu tivesse, antes da gravidez, que eu estava fazendo atividade física, tinha melhorado a alimentação. Mas assim, a gente não é mais uma mocinha, né, gente? Então, isso é fato. Mas algo que eu pensava muito, que eu me conscientizava muito durante toda a gestação, quando eu tinha alguma dificuldade, eu pensava assim, isso vai passar. Por mais que essa azia esteja doendo, tá me incomodando, vai passar. Por mais, eu sentia, como o da Matheus era muito grande, eu sentia muita dor aqui, assim, logo abaixo do seio,
na barriga, acho que é por causa do peso, né, dele era muito grande, muito pesado, eu sentia muita dor aqui, dor nas costas. Teve um dia que eu até chorei de tanta dor que eu tava sentindo nas costas, né? Mas eu pensava nisso, vai passar. Eu queria tanto que ele tivesse aqui, eu tive 4 perdas, isso vai passar. Passa tão rápido, e passa tão rápido mesmo, gente. Tá aqui, olha, eu falei que eu queria fazer esses vídeos todos quando ele estivesse, né, depois que tivesse nascido, porque a gente fica, né, com aquele receio no coração de alguma coisa dar errado de novo. Então deu tudo certo, ele tá aqui, é por isso que eu vim aqui fazer esses vídeos. E eu me conscientizava muito disso. Quando meu marido me via, às vezes um pouco abatida, cansada, tendo que sentar o tempo todo, ele falava, nossa, coitado de você. Eu falava, ixi, Jesus sofreu muito mais, fique tranquilo, tô bem, eu tô bem. E eu fui tentando levar isso de uma forma mais leve, sabe, gente? E isso a gente tem que ter essa consciência. Da mesma forma hoje com o Mateus, né, recém-nascido, né, com 30 dias agora aqui em casa, tem dias que ele tem cólica, tem dias que ele mama assim de hora em hora, tem dias que eu não consigo fazer muita coisa, mas eu fico pensando, isso vai passar. Ele é o trabalho mais importante hoje que eu tenho que fazer, né? E eu fico lembrando do meu filho, né? Há 11 anos atrás, quando ele era bebezinho. Ai, como me dá saudade, gente. Me dá tanta saudade e passa. Hoje tá aí, né? Com 11 anos, totalmente independente, menino super inteligente. É tudo fase, a gente tem que ter paciência, né? E nesse período da gravidez, da minha gestação, teve assim uns 3 meses que eu tive que tomar essas injeções, corticoide, tanto que até os médicos do SUS, eles acharam isso, como eu tive, né, eu passei pela doutora Melissa, que era médica particular, segui muitas orientações dela, então tinha um medicamento que eu tinha que tomar que era corticoide. E por conta das perdas, né, que era para o organismo não reconhecer o embrião como um corpo estranho, né, que acontece todo esse processo também, que pode acontecer, né, em caso de processo de aborto espontâneo, o seu corpo acaba rejeitando aquele embrião, enfim, tem várias causas. Então eu tomei corticoide, tomei as injeções, e várias vitaminas, um monte de coisa, nem lembro de cabeça aqui tanta coisa que eu tomei. Então, até assim, uns 3 meses, né, para poder realmente fazer com que corresse tudo bem. Quando passou esses 3 meses, que a gestação, meu corpo parece assim que, sabe, se adaptou à gestação e tudo foi fluindo, né, tudo foi caminhando, ai, gente, é um alívio tão grande, eu respirei tão aliviada, né, comecei realmente daí a curtir. Então teve assim, um período de tensão, que foi até os 3 meses. Depois teve um período que até o médico do meu pré-natal, ele falou que realmente é um período de lua de mel, né? Que é até ali o 4, 5, 6 meses de gestação, maravilhoso. E até aquela questão das artérias uterinas se normalizaram. Teve outros ultrassons depois que eu fiz, normalizou. Graças a Deus, que eu fiquei bem preocupado com essa questão também. E depois, na parte final da gestação, começa a ficar difícil de novo, né? Eu lembro que eu sentia muito calor. Nossa, assim, ao mesmo tempo que eu posso dizer pra vocês que foi difícil, eu digo, valeu a pena, porque foi tão rápido, gente. São 9 meses que a gente vê, passa assim, voando. Já faz 1 mês que o Mateus tá aqui, né? Passa muito rápido, gente. Então, durante toda a gestação, foi assim... No começo foi difícil, depois teve um período que foi mais tranquilo, que foi que eu curti, nossa, eu curti muito. E depois no final que foi mais difícil pelo peso, né, pelo cansaço que eu tive e tudo mais. Mas tudo valeu a pena, gente, tudo valeu muito a pena. E eu quero dizer aqui, encerrar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: tenham fé que você vai conseguir também. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, porque eu passei por todo o processo também, eu sei o quanto é difícil, né? Eu sei o quanto é difícil pra gente que tá nessa busca, né, tentando ter mais um filho, ou tentando ter o primeiro filho. Tem mulheres que acabam não conseguindo, né, tem essa dificuldade, mas tenha fé. Eu lembro de vários períodos que eu ia na igreja, que eu rezava, que eu me entregava realmente nas mãos de Deus. E, claro, aqui tá o ponto mais importante. A gente tem que fazer tudo como se dependesse da gente, mas sabendo que depende de Deus. Depende da vontade de Deus, né? Então, eu realmente, na gravidez do Mateus, eu creio, assim, que eu realmente me entreguei à vontade de Deus. Eu passei por as outras gestações que eu perdi, alguns processos, assim, de briga, de revolta com Deus, de ser aquela filha birrenta, né? Depois, quando tudo deu certo, eu olhei para trás e entendi, Senhor,
tudo foi necessário, né? Eu precisava passar por tudo aquilo para hoje ter o Mateus, né, no meu colo. Tenho 4 intercessores no céu, 4 filhos no céu, e tenho o Mateus aqui comigo. Então deu tudo certo, né? Mas se não tivesse dado certo, amém, teria seguido a minha vida também, ainda assim confiando, acreditando no amor de Deus. Por mais difícil que fosse, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Queria só falar aqui um pouquinho para vocês dessa parte minha da gestação. Vou voltar aqui para fazer um outro vídeo para contar meu relato de parto para vocês, contar tudo como que foi. E em breve eu volto, tá bom, gente? Tenha fé. Leve isso com você, de que a gestação, muitas vezes, por mais difícil que seja em alguns momentos, pense no quanto você desejava ter esse bebê, o quanto você queria, sabe? Acho que o nosso pensamento é tudo, a forma como a gente encara as coisas é o que modifica a nossa vida, a nossa forma de ver as coisas. Então, aproveite cada instante da gravidez e seja grata. Muito importante isso, seja grata, tá bom? E tenha fé em Deus. Um beijo, gente, até mais.